Passo a palavra para o presidente da ABI, jornalista Otávio Costa. Boa tarde. Fico muito feliz de ver os jovens nesse plenário, realmente é uma belíssima notícia. E eu considero que esse evento, em que vamos falar sobre Getúlio Vargas, vamos falar sobre a morte de Getúlio Vargas há 70 anos, esse som aqui não... E vamos falar sobre a morte de Getúlio Vargas, é um evento importantíssimo para os jovens, Então, fico muito feliz, porque vocês realmente vão ter aqui muitas informações sobre aquele período, aquele grave período de nossa história, que foi ali o início dos anos 50. Eu sou o presidente da ABI e me cabe, nesse evento, saúdo aqui Ana Arruda, uma grande jornalista histórica que está entrando no plenário aqui para participar do evento. Eu vou falar basicamente, vocês têm, só explicando aos alunos que vieram de São Gonçalo, nós vamos ter três mesas de debate, né, e todas elas falando sobre o legado de Getúlio Vargas para a nossa cultura, para a nossa economia. Mas a mim, como presidente da ABI, cabe falar sobre um aspecto e um dos legados de Vargas que poucos conhecem, que é a ligação de Getúlio Vargas, a profunda ligação de Getúlio Vargas com a Associação Brasileira de Imprensa e com esse prédio que aqui está. Getúlio Vargas tinha uma relação muito boa com jornalistas na época, com imprensa, e o presidente da ABI, chamava-se Herbert Moses, se aproximou de Getúlio e, com a ajuda do ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha, ele conseguiu que Getúlio desse apoio financeiro a um velho sonho dos jornalistas, que era o de ter uma sede própria para a Associação Brasileira de Imprensa, criada por Gustavo de Lacerda, um jornalista negro, em 1908. E, desde a fundação, a ABI se abrigava, ora, na série de um jornal, o País, por exemplo, ela ficou lá alguns anos e tudo, depois o Correio da Manhã, ou seja, ela tinha mais ou menos uma vida itinerante pelo Rio de Janeiro, mudando de sede para cá, mudando de sede para lá, e o sonho, principalmente de Herbert Moses, que era um jornalista de renome na época dele, também editor, né? Ele, para vocês terem uma ideia, ele presidiu a ABI de 1931 a 1964. Ele foi presidente da ABI durante 33 anos. O sonho dele era a sede própria da ABI. E aí ele consegue, com a ajuda de Oswaldo Aranha, ele consegue o financiamento, né, o apoio e financiamento do governo Vargas para a ABI. Isso aproximou muito ele de Getúlio Vargas. O apoio financeiro foi garantido até antes de se fazer o concurso arquitetônico para a construção do prédio, porque o concurso é de 36, mas Vargas já tinha garantido o apoio financeiro em 34. E o apoio financeiro foi de tal monta, eram 13 mil contos de réis à época, que esse prédio de 13 andares, 800 metros quadrados cada andar, e na época, com tecnologia de ponta, inclusive com serviços de telex para o país todo, ele foi construído em 2 anos e meio. 2 anos e meio, graças ao apoio de Getúlio Vargas. Bom, então, este é um legado de Vargas, o prédio sede da ABI. Em agradecimento, Herbert Moses deu a Vargas o título de sócio benemérito da ABI
E, mais ainda, numa reunião do Conselho Deliberativo da ABI, o título de presidente de honra da ABI, o que é fato até hoje. Em nosso estatuto consta como presidente de honra Getúlio Vargas. O prédio foi inaugurado em 1939 e tem ali a carteira dele, aqui nesse slide, a carteira de Getúlio Vargas, né, de sócio da ABI, sócio benemérito. Lá no canto, ele no terraço da ABI, com Herbert Moses, o 13º andar, era um grande terraço com o jardim de Burle Marx. E ele no almoço, e ele ali brindando com Herbert Moses na sala da presidência da ABI. O almoço foi um almoço em homenagem a ele, organizado pela ABI em abril de 1944, pouco antes das tropas brasileiras serem enviadas para a guerra. E nesse almoço, Getúlio agradece, né, a ABI, e ele se diz, quer dizer, ele usa até a palavra vaidade, que ele diz que ele teria um sentimento de vaidade por ter ajudado exatamente a construir o prédio sede da ABI. Ele usa essa expressão, quer dizer, num arrobo de vaidade por ter ajudado a construir esse prédio. E nesse discurso, é evidente que ele agradece, chama Herbert Moses de querido Herbert, né, no discurso dele, tal a relação que ele tinha com a ABI na época. E faz grandes referências elogiosas a todos os jornalistas, né, que estavam presentes, havia inclusive correspondentes estrangeiros, nesse almoço de abril de 1944. O discurso dele pode ser ouvido no YouTube, metade do discurso ele dedica à ABI e a outra metade ele fala das realizações dele desde 1930, e ele lembra que teve apoio de jornalistas já em 1930. Então, eu queria basicamente dizer isso, falar dessa relação, né, muito cordial, né, entre Getúlio Vargas e a Associação Brasileira de Imprensa. E agora eu queria só encerrar com um dado que mostra a intimidade dele com a ABI, mas, ao mesmo tempo, é um dado que antecipa a tragédia. Na noite de 24 de agosto de 1954, Getúlio, diante daquela situação muito complicada, né, com parte das Forças Armadas rebeladas contra ele, principalmente na área da aeronáutica, parte da Marinha e parte do Exército, ele faz uma reunião de emergência no Palácio do Catete. E ele convoca todos os ministros, e os ministros militares, né, aeronáutica, Marinha, Exército, e também participa a família dele, os irmãos dele, a filha dele, Alzira Vargas, o marido da filha, que era governador no antigo estado do Rio, Amaral Peixoto, e todos participam, uma reunião muito tensa, discutindo sobre aquela situação terrível, né, em que havia realmente um movimento para derrubar Getúlio Vargas. A reunião se estende de 2 horas da manhã às 4 horas da manhã, no Palácio do Catete. Ao fim da reunião, depois dos relatos, alguns dizendo que ele tinha sustentação dos militares, outros dizendo que não, que a situação já era insustentável, Getúlio encerra e diz o seguinte: eu aceito a licença, né? Mas eu vou ler exatamente o que ele falou, porque é muito importante. Isso ao fim da reunião ministerial. Eram 4 horas da manhã do dia 24 de agosto de 1954. E ele diz: se a ordem for mantida, entrarei com pedido de licença. Em caso contrário, os revoltosos encontrarão aqui o meu cadáver. Getúlio falou isso às 4 horas da manhã para o seu ministério reunido. Dali se retirou, dali foi para o gabinete dele. Ainda ouvi alguns relatos sobre uma reunião que houve no Ministério do Exército e também de rebeldes, até que
se houve o tiro 8h35 da manhã do dia 24 de agosto. Getúlio tinha se matado. E aí todos sabem a história, né? Saio da vida para entrar na história, mas aí só mais uma coisinha que o Vitor já está me mostrando aqui, meu tempo está esgotado. Só um detalhe. Quando ele pede licença, se faz uma nota oficial, que o presidente é feita por Tancredo, por Oswaldo Aranha, e na nota oficial, que se comunica a licença, ela é redigida, e uma pessoa é destacada para ler essa nota oficial aos jornalistas que estavam em torno ali da sala de imprensa do Palácio. Nós estamos falando aqui de 1 hora ou menos até do suicídio de Getúlio Vargas. E essa nota é lida para todos os jornalistas, né, para que noticiem as rádios, né, e os jornais. Quem leu a nota? Uma boa pergunta para vocês. A nota foi lida por Herbert Moses, presidente da ABI. Ele é que leu a nota comunicando o pedido de licença de Getúlio Vargas. É isso, muito obrigado pela presença. Agradeço aqui o apoio do jornal Correio da Manhã a esse evento, patrocínio do Correio da Manhã, e deixando claro a todos aqui presentes e aqui nos acompanha pelo YouTube, que esse prédio icônico da ABI, tombado pelo patrimônio histórico, é um legado Getúlio Vargas. Eu vou passar agora a um outro legado Getúlio Vargas, evidente que para a economia do país, mais importante até do que o prédio da ABI, que é a criação da Petrobras. E agora nós vamos ouvir uma fala da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, sobre a importância de Getúlio Vargas na história da nossa economia.